4, aqui do capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos 4 versículos, pegando no primeiro versículo que nós já abordamos. Filipenses 2:1 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Verso 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3: nada façais por o quê? Partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros o quê? Superiores a si mesmo. Verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo, nesses 2 versículos alvo do nosso estudo de hoje, nós vamos pensar a forma com que nós devemos viver essa unidade na prática, e coisas que podem corromper a unidade dentro da igreja. E nós vamos observar um pouquinho aqui. Quando nós pensamos na igreja de Filipos, irmãos, que nós estamos estudando, nós não estamos falando de uma igreja que vivia uma vida cristã falha, medíocre, uma igreja apóstata. Não, nós não estamos falando de uma igreja assim. A igreja em Filipos, ela era um exemplo muito importante, ela era importante para o ministério de Paulo. O apóstolo Paulo já havia mencionado anteriormente um exemplo negativo de alguns crentes de Roma. Esses crentes de Roma que Paulo tinha falado de forma negativa, você voltar aqui comigo no capítulo 1, volta uma página aí na sua Bíblia, e você vai ver nos versículos 15 e nos versículos 17, Paulo fala assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por o quê? Quem está lendo aí? Verso 15: proclamam a Cristo por inveja e porfia, ou o que está aí assim? Rivalidades. Outros, porém, fazem de boa vontade. E o verso 17, Paulo fala assim: mas tem aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Irmãos, lá na igreja em Roma, tinha gente que estava trabalhando apenas de implicância. Eles estavam trabalhando para implicar Paulo. Eles trabalhavam para constranger o ministério de Paulo. Porque como Paulo chegou ali, Paulo foi preso a Roma, e ele chegou lá e começou a influenciar a igreja, alguns começaram a trabalhar para constranger Paulo. E Paulo falou: o evangelho está sendo pregado de todo jeito, tem gente que está pregando só para criar um problema. Então Paulo já havia destacado que alguns cristãos em Roma trabalhavam com a motivação errada. Estavam fazendo, mas estavam fazendo com o motivo errado. E esse comportamento, ele fere a unidade, a comunhão dos irmãos. E Paulo vai falando agora de uma forma mais específica daquilo que vai contra a unidade. Então a gente percebe que a igreja, e Paulo destaca isso naqueles irmãos, não é fazer por fazer, mas é fazer em unidade. É para que o trabalho possa ser de fato reconhecido pelo Senhor, nós precisamos fazer com a motivação correta. Não é só estar fazendo por fazer, mas eu preciso fazer em unidade com a igreja. E o versículo 3 que nós lemos, Paulo já começa de forma muito direta, dizendo: nada façais por o quê? Partidarismo. Como eu estava dizendo, a igreja de Filipos, ela tinha muitas virtudes. Nós estamos falando de uma igreja que tinha qualidades. Nós estamos falando de uma igreja que tinha pontos positivos. Se você for comigo lá no capítulo 4 aqui de Filipenses, e no primeiro versículo, Paulo fala sobre esses irmãos assim, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo fala desses irmãos: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Aqueles irmãos eram preciosos. Aqueles irmãos, Paulo comparava eles com uma alegria
e coroa. Aquela igreja estava sustentando Paulo, dando apoio a Paulo. Não era uma igreja, como eu disse, apóstata, não era uma igreja que estava enfraquecida, não. Era uma igreja que tinha os fundamentos, mas ela agora estava sendo ameaçada por um perigo muito sério, o perigo da falta de unidade. Dentro da igreja existia tensões, dentro da igreja existia um clima ruim, clima pesado, e Paulo detecta isso aqui. Aquela comunhão estava sendo atacada por partidarismo, né? Essa palavrinha grega que Paulo usa aqui, eritheia, significa partidarismo, que é o resultado de um trabalho feito de forma egoísta. Existiam grupos dentro da igreja que estavam trabalhando, cada um puxando do seu lado, cada um fazendo do seu jeito e dividindo a igreja. Eles não estavam trabalhando de forma juntos. Então, depois de Paulo falar a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma, que estavam movidos por invejas para despertar ciúme a Paulo, como eu disse, não é? Pensando que o trabalho apostólico era uma coisa de campeonato, Paulo fazia, eles queriam fazer mais. Se Paulo agia de uma forma, eles queriam agir mais, querendo provocar ciúmes ali dentro da igreja. Paulo volta agora todo o seu foco para a unidade da igreja de Filipos, que também estava sendo ameaçada. E aí nós vamos observar, irmãos, o perigo desses aspectos que Paulo levanta aqui, e nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos para não deixar que isso infiltre nas igrejas. Nós, enquanto igreja, nós precisamos estar atentos para que isso não venha acontecer dentro da igreja, porque isso rompe a unidade, isso causa prejuízo para a unidade da igreja. E a primeira coisa, então, é o perigo do partidarismo, criar grupos. Nós temos aqui o perigo de trabalhar sem unidade. Nesse partidarismo aqui dentro, a gente vai observar que não tem nada que debilita mais a unidade dos crentes do que estarem engajados no serviço de Deus, mas sem unidade. Versículo 27, no primeiro capítulo, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 27: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo fala, vocês precisam caminhar em um só Espírito, uma só alma, caminhando juntos pela fé, batalhando juntos pela fé. Estar trabalhando sem unidade, irmãos, é um problema. Existe muito, eu posso dizer, é um perigo muito grande da pessoa achar que está fazendo por estar fazendo, mas sem unidade. Mas eu estou fazendo, eu estou servindo a Deus. E a igreja começa a se movimentar, grupos de irmãos aqui, ali, faz uma coisa, o outro faz outra. Mas está fazendo sem unidade. A igreja vai se dividindo. E aí fica o grupinho do fulano, o grupinho do Beltrano, o grupinho ali. E aquilo causa rachaduras dentro da igreja. E esse perigo é muito sério. É estar engajados no serviço, mas sem unidade. A pessoa acha que deve fazer uma coisa e faz. A pessoa acha que quer fazer uma coisa e vai fazendo. Mas estou fazendo para Deus, estou fazendo para Deus. Só que a igreja começa a fazer o quê? Ela começa a destroçar, esmigalhar. Quando na verdade ela precisa caminhar de forma unida, em uma só visão. A igreja de Filipos, ela estava com ações desordenadas. A obra do Senhor, ela não vai avançar quando cada um estiver puxando para um lado, quando cada um estiver buscando os seus interesses e não a glória de Cristo. E aí eu coloquei essa ilustração aqui embaixo. É uma figurinha muito conhecida, você já deve ter visto essa figurinha. Ela é usada muito de dois burrinhos, né? Amarrados com uma corda e um monte de capim de cá, um monte de capim de cá, e a corda não dá para os dois chegar ao mesmo tempo para a comida. Enquanto eles ficam puxando cada um para um lado, nenhum dos dois come. E morre os dois de fome. Mas quando eles resolvem, não, a gente pode vir os dois e comer aqui, e
depois a gente vai combinar. Os dois caminhando em um só propósito. A igreja, quando ela começa cada um puxar para um lado e achar que está puxando, ela não vai prosperar. Vai existir esses partidarismos. É trabalho desordenado. A obra de Deus não pode avançar dessa forma. Essa igreja estava lutando, todos lutando pelo Evangelho, mas não lutando juntos. Irmão, a gente precisa, como igreja, caminhar junto. É ter um propósito, é uma família, é um corpo, é um espírito. A igreja está caminhando e ela precisa caminhar dessa forma, uma só visão. Estarmos unidos. E eu gosto sempre de falar, eu louvo a Deus pela igreja de Jacaraú, dou graças a Deus por isso. E eu falei semana passada, essa palavra aqui não é uma palavra de exortação, de correção, porque precisa trazer isso, não. E essa palavra é mais uma palavra de alerta, para nós não deixarmos que isso venha acontecer, porque eu dou graças a Deus pela forma com que nós caminhamos aqui, unidos em um propósito. A gente vai fazer o projeto Minha Casa, Uma Casa de Oração, vai todo mundo lá. Vamos para a praça, vai todo mundo lá. Isso é importante, nós precisamos disso. Nós precisamos preservar isso, porque o nosso inimigo ele não quer que a igreja caminhe unida. Ela quer que a igreja comece a dividir, cada um faz uma coisa do seu lado e por fim a coisa não avança. Esse é o perigo do partidarismo. Esse é o perigo de debilitar, onde cada um vai buscando os seus próprios interesses. A igreja flui, existe muita coisa para fazer, existem muitos ministérios, existem muitos trabalhos, mas eles precisam caminhar unidos. Eles precisam caminhar em um só propósito. Eles precisam estar visando um só alvo. E esse era o problema da igreja. Eles estavam lutando com o Evangelho, mas não estavam lutando juntos. Que o Senhor nos dê o que diz no versículo 27, cada dia mais e mais, um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé, batalhando dessa forma. E o perigo do partidarismo conta. Irmãos, quantas igrejas já sofreram tanto? Igrejas que quase que fecharam por causa de partidarismo dentro da igreja, por causa de grupinhos. Eu acompanho fulano, eu acompanho Beltrano, eu acompanho o outro, e as coisas vão rachando, e de repente a igreja está rachada e perde a unidade. Que o Senhor nos dê a sabedoria para preservar isso. Outra coisa, segundo lugar aqui, o perigo de líderes que buscam apenas os seus próprios interesses. Pessoas que se levantam como liderança dentro da igreja, buscando apenas os seus interesses, montando os grupinhos, montando as suas, mais popularmente conhecido, não é? As panelinhas, os grupinhos, os montinhos, e na verdade estão buscando o seu próprio interesse. Capítulo 2, versículo 21, Paulo vai falando assim, capítulo 2, versículo 21, pois todos eles buscam o que é propriamente seu, e não o que é de Cristo. Você vai ver lá no início da carta, Paulo fala que vai mandar Timóteo para essa igreja, não é? para poder auxiliar, observar como a igreja fluía. E Paulo vai enviar Timóteo para lá. Timóteo vai e volta trazendo boas notícias, falando da igreja, falando do bom testemunho acerca da igreja, mas também traz a realidade de que lá naquela igreja existiam alguns líderes que estavam buscando os seus próprios interesses. Existiam pessoas lá dentro que estavam se levantando como líderes apenas para aparecer, amantes de holofotes, querendo ser destaque, buscando a sua glória, e não a edificação da igreja, mas a construção de monumentos aos seus próprios nomes, não é? E infelizmente isso é um perigo muito grande. As pessoas muitas vezes começarem a querer se levantar, a querer se destacar, mas não para trabalhar em prol da igreja, mas para trabalhar em prol do seu nome, querendo promoção pessoal. E isso tem gerado muito problema no meio do evangelho. Quantos homens hoje fazem tanto apenas para aparecer, querem ganhar destaque, querem ganhar nome, não é? Querem ganhar fama, muitos querem construir impérios, querem ganhar dinheiro em cima disso, e começa a fazer, começa a usar a igreja, começa a usar a Bíblia apenas com esse fim,
apenas buscar aparecer cada vez mais e se destacar nisso. Era um problema que surgia ali dentro da igreja de Filipos, e Paulo foca nisso, Paulo olha nisso e alerta para esse perigo daqueles irmãos ali. Eles precisavam estar atentos. Precisamos, a igreja tem liderança, a igreja louva a Deus quando se levanta irmãos, irmãs que vão assumindo ministérios, vão trabalhando. Isso é extremamente importante, é precioso, mas nós precisamos saber todo o trabalho feito na igreja deve buscar unicamente a edificação da igreja e a glória de Deus. É somente Ele. A gente lembra o que o João diz, não é? É importante que Ele cresça e eu diminua. Isso era algo que essa igreja precisava olhar, precisava estar atento, e nós precisamos também. O nome que tem que aparecer é o nome de Cristo. Aquele que tem que ser destaque é Cristo, e não nós. Nós formamos o corpo. Não tem ninguém que precisa aparecer mais ou ser destaque. E essa igreja está enfrentando isso. E Paulo vai destacando esse fato também, não é? Os líderes que estavam buscando os seus próprios interesses. Outra coisa importante que Paulo observa também, e é o perigo para a unidade da igreja. Capítulo 3, no versículo 2 aqui da carta, Paulo vai falando assim, capítulo 3, versículo 2: acautelai-vos dos, o que Paulo usa aí? Dos cães, não é? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Sabe o que estava acontecendo ali na igreja de Filipos? Estavam infiltrando muitos falsos mestres. Naquela região, naquela época, eles sofriam muito, e eu creio que, eu não sei se mais do que hoje, porque hoje também existe muito isso, né? Mas eles sofriam muito a pressão dos judaizantes. Nós já falamos isso aqui, eu acredito, não é? Eram pessoas que eles deixavam o judaísmo e agora estavam se convertendo ao cristianismo, deixavam a obrigatoriedade da prática da lei para a salvação e agora estavam dependendo da graça, da obra redentora da cruz. Mas existiam aqueles falsos mestres que infiltravam na igreja, entravam na igreja e começavam a impor na igreja os seus ensinamentos falsos. Começavam a ensinar na igreja, e Paulo destaca aqui a questão da circuncisão, não é? Fala, não, você pode até ser um cristão, mas para você ser salvo, você precisa ser circuncidado, você precisa guardar algumas práticas da lei. Esses falsos mestres, maus obreiros, a heresia, ela é sempre um perigo, uma ameaça para a igreja. Isso precisa ser detectado, isso precisa estar atento. É por isso, irmãos, que nós preservamos tanto o púlpito da igreja local. Esses dias alguém estava questionando: por que vocês não chamam mais pessoas para pregar? Tem tanta gente aí, por que não chamam? Nós preservamos muito o púlpito de uma igreja local. Precisam ser pessoas que tenham fundamento na palavra de Deus, porque ensinos heréticos, heresias, é muito perigoso para uma igreja. E é como você jogar um pingo de veneno no meio de um balde de água, aquele balde todo vai ficar contaminado. Para tirar aquilo não se tira. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esses falsos ensinos. E eu digo, irmãos, e muitas vezes, talvez não no culto da igreja, mas talvez comece a receber e alimentar a sua mente, o coração com essas heresias. Muitas vezes aí a fácil alcance no seu celular, na TV, começa a ouvir tantas heresias, tantos ensinamentos falsos, e isso contamina e é um problema. E se isso é aprendido lá e trazido para o seio da igreja, é um problema. E nós precisamos estar atentos a isso. A igreja em Filipos estava sofrendo o ataque desses lobos, não é? Que a própria palavra nos diz, Atos 20, 29, diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. A igreja não perde, não é? O diabo não perde a igreja de foco. Ele quer sempre destruir a igreja, ele quer sempre inserir heresias na igreja. E nós precisamos estar atentos, porque a heresia ela vai dividindo, ela vai rachando, não é? E essa igreja sofria com isso.
esses hereges que estavam na igreja em Filipos, eles negavam a suficiência da fé em Cristo. Eles negavam que somente crer em Cristo é o suficiente para a salvação. Eles negavam que a obra da cruz é o suficiente e começavam a ensinar práticas da lei. Isso não falta nos dias de hoje. Estava falando, a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes a gente fica recebendo tanta coisa aí, não é? Olha, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. E começa essas coisas entrando na mente. E por que não? E aí começa. Irmão, isso é muito perigoso. Essas heresias estão batendo na porta das nossas casas. Estão chegando. Não é? E muitas vezes vem. Eu estava esses dias ouvindo um louvor aí, tão bonito, tão popular, tão conhecido, mas de uma igreja herética, de uma igreja que prega heresia, e aquela música tão bonita lá no meio, uma heresia descarada no meio da música, a pessoa nem percebe, aquilo vai induzindo, introduzindo, e se nós não tomarmos cuidado, daí a pouco a gente está cantando essas heresias, e isso vai penetrando dentro das igrejas. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, nós precisamos tomar cuidado, e isso estava entrando na igreja de Filipos, e isso causa problema. E a igreja estava começando a rachar, a criar grupinhos. E Paulo fala, olha, tem muitos aí no meio, toma cuidado com os cães, com os maus obreiros, com aqueles que ficam falando da circuncisão. Toma cuidado com esses. Outra coisa também que era um perigo, não é? Aquela igreja que estava arruinando a igreja de Filipos, é o perigo do mundanismo na igreja. Irmãos, a igreja de Filipos sofria algo que hoje não é diferente. E hoje nós sofremos ataques dessa mesma forma. A igreja hoje, em relação ao mundanismo na igreja. Você vai ler comigo versículos 17 a 19 do capítulo 3. 17 a 19. Diz assim, Paulo falando desse problema lá, que a igreja estava sendo ameaçada por homens libertinos, homens mundanos, homens imorais dentro da igreja, e estava causando dor para Paulo. Verso 17 do capítulo 3. Irmãos, olha o que Paulo diz aí. Isso aqui é muito forte, mas Paulo está falando por uma razão. O 17. Irmãos, sede o quê? Imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essas pessoas aqui que nós lemos fizeram Paulo sofrer muito, levaram Paulo às lágrimas, né? Paulo chorava, porque Paulo amava essa igreja. E Paulo diz, eles são inimigos da cruz, são pessoas mundanas, são pessoas que só estão preocupadas com as coisas dessa terra, são pessoas que estão buscando apenas o seu interesse, o seu conforto, o seu prazer. Sabe, eram dessas pessoas que Paulo está afirmando aqui. Eram comilões, beberrões, imorais. Era essa visão liberal da fé cristã. E como esses, nos nossos dias, têm causado problema em tantas igrejas. Pessoas que começam infiltrando nas igrejas, levantando do seio da igreja, de forma totalmente proposital da liberalidade. Sabe? Gente, por que não pode fazer isso? Vamos fazer isso, não tem problema não é? Isso não é pecado, não tem nada a ver, isso é bobagem da igreja. E começa a gerar no seio da igreja divisões, problemas, não é? Com essa visão liberal. São pessoas que estão pensando não na glória de Deus, não no testemunho da igreja, não na unidade da igreja, mas estão pensando em si, no seu ventre, né? Paulo diz, não é? Se fosse hoje o seu umbigo, olha só para si. E Paulo fala, cuidado com esses. Isso é um problema, não é? Esse negócio de, porque não pode, vamos fazer, não tem problema. Ali faz, lá na igreja tal pode, por que lá eles fazem, nós não vamos fazer? Isso é tudo liberal, tudo pode.
E aí, quando começa, isso vai causando rachaduras, divisões no seio da igreja. E a gente sabe que, infelizmente, o nosso inimigo hoje tem trabalhado para oferecer isso. Você encontra em todos os lugares, não é? Muitas portas que oferecem tudo aquilo que a pessoa quer. Ah, não pode aí não? Vem para cá porque aqui pode. Aqui você faz, aqui você vive assim. Isso é livre, a gente é moderno, não é? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Isso no seio da igreja causa rachaduras, causa divisões. E a igreja de Filipos trazia e carregava esse problema. E Paulo diz isso que eu acho muito ousado, mas muito sério. Sabe, eu durante muito tempo, eu era muito intrigado com essa expressão que Paulo usa no versículo 17. Até eu fazer esse estudo mais aprofundado aqui em Filipenses. Porque eu achava muito forte quando Paulo dizia, sede imitadores meus. Eu achava isso muito forte. Não é? Paulo fala, sejam meus imitadores, observai os que andam segundo o nosso modelo. Mas Paulo fala, sede meus imitadores, porque Paulo imitava quem? Imitava Cristo. Paulo pautava a sua vida nas Escrituras. Paulo falava, quer saber como ando, igual eu? É muito forte isso, a pessoa tem que ter muita autoridade e testemunho para falar isso, não é? Mas Paulo falando igual eu. Por que você não copiou o meu modelo? Estou copiando esse modelo. E isso é uma palavra de alerta para nós que estamos à frente, que somos líderes. Isso aqui é uma palavra de exortação, não é? A gente precisa ser modelo, a gente precisa ser exemplo. Você trabalha com as crianças, você é modelo para as crianças. Você trabalha com os jovens, você é modelo para os jovens. Você trabalha com a igreja, você é modelo para a igreja. E agora o que vai ser? Nós somos reflexo de quem? Reflexo de Cristo. Quando o crente fala, não me imita não, eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu fico triste quando eu escuto isso. Eu já escutei crentes falando isso. Não me imita não quero ser modelo, não quero ser exemplo para ninguém. Tem alguma coisa errada então. Você está assumindo um fracasso. Nós precisamos estar atentos a isso. E Paulo fala, sede meus imitadores. Faça do jeito que eu faço. Porque eles estavam seguindo o errado. Seguir o errado é bem mais fácil, irmãos. Seguir o errado é muito mais fácil, não é? E terminando aqui o quinto lugar, Paulo vai falar do perigo dos crentes que viviam em conflito dentro da própria igreja. Paulo dá um exemplo de duas pessoas. Os nomes bonitos. Capítulo 4, versículo 2. Olha aí na sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 2. Lembra que Paulo está falando da unidade. Versículo 2, Paulo fala, rogo a quem? Evódia. Eu rogo a Evódia. Eu rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Paulo está trabalhando uma questão de conflito de liderança, conflito na igreja local, conflito nos espaços de atuação da igreja. E Paulo fala dessas duas pessoas, né? Paulo fala da família de Evódia e fala da família de Síntique. É fácil perceber que tinha um problema entre elas na igreja. E era uma coisa séria. Eu fui pesquisar sobre isso. Alguns autores dizem que o problema era mais ou menos assim. O dia que o pessoal de Síntique, que era responsável pelo culto, tinha alguma responsabilidade, o pessoal de Evódia não ia. Hoje é de Síntique, não vou nem lá. O dia que era do pessoal de Evódia, o pessoal de Síntique não ia. Isso dava um problema, porque eles viviam em conflito dentro da própria igreja local. E a gente precisa tomar cuidado com isso, não é? Hoje é fulano, não vou nem lá, não é? Hoje quem prega, eu não gosto daquele pregador, não vou lá não é? O culto é lá na casa do fulano, eu não vou lá, porque eu não dou certo com ele, não é? Eu não dou certo com ela. E começa, irmãos, criar esse mal-estar de unidade. Não pode existir. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente não pode deixar que essas coisas gerem conflito, divisão, não é? Crentes com conflito dentro da igreja local. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas, eu sempre digo, de formação diferente, natureza diferente, temperamento diferente. Nem todo mundo consegue agradar todo mundo. Mas nós somos gerados pelo mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito que nos gerou deve nos fazer andar em unidade.
Eu preciso suportar os irmãos. Eu preciso ter paciência, e nós estudamos isso aqui semana passada, onde a palavra diz: suportai-vos uns aos outros. Ter paciência. Eu preciso suportar. Eu preciso ter paciência. Eu preciso caminhar nessa unidade. E Paulo fala: olha, eu rogo a essas duas irmãs que agem, que pensem concordemente no Senhor. E aí eu deixo isso aqui para nós. Estava lendo isso aqui e pensando. Aquelas pessoas que às vezes você discorda da igreja, aquela pessoa que às vezes você não gosta, você não gosta, você tem problema com ela. O pedido da palavra de Deus é: pense concordemente no Senhor. É suportar, ter paciência, tolerar, para buscar o quê? A unidade, para a igreja poder andar unido. Falamos aqui, não é? Algo que eu tinha dito já esses dias. Às vezes a gente tem aquelas pessoas que não é fácil, nós temos dificuldade no relacionamento. Isso existe. Alguém disse certa vez, né? Aquela pessoa que você tem dificuldade de engolir, lembra que talvez alguém tenha dificuldade de te engolir também. Então, 0-0, vamos continuar. É isso que é pensar concordemente, é o suportar. E última coisa aqui no versículo 3 do capítulo 2, para encerrar, a questão da vanglória e do egoísmo. Versículo 3, nós temos: nada passais por partidarismo ou vanglória. A vanglória, irmãos, essa expressão vanglória é buscar glória para si mesmo, não é? É a pessoa que fica buscando glória para si mesmo. Essa expressão, essa palavra grega traduzida por vanglória aqui, ela só aparece aqui no Novo Testamento todinho. E ela fala de uma pessoa que tem uma inclinação egoísta de se levantar, de querer impor as suas ideias sobre os outros. É aquela pessoa boa de argumento e convence todo mundo com seus argumentos. E ela se acha, sabe? Ela se levanta e ela fala e ela quer impor, e se não fizer do jeito que ela quer, ela se zanga, não é? Sabe que tem gente assim, não é? Que se não fizer do jeito que a pessoa quer, ou contrariar um pouquinho, se zanga. E isso é um problema. E Paulo fala: não faça nada por vanglória, não. Não queira ocupar o lugar de Deus, sabe? Não caminha dessa forma, porque a vanglória, ela destrói a verdadeira vida comunitária. A vanglória, ela tira a unidade. Os membros da igreja que vive estavam causando discórdia por causa das suas ações. Levantavam e queriam impor e usavam seus argumentos. Aqueles que falavam melhor, sabe? Aqueles que tinham mais firmeza de argumento, isso gerava um problema. Eles desejavam reconhecimento, eles desejavam distinção, não pelos motivos que deveriam, não é para a glória de Deus, não, mas por ambição pessoal. Eles queriam prestígio pessoal, e isso gerava ele a menosprezar os outros. Então tudo que ele queria ele fazia, e ele humilhava aqueles que muitas vezes não conseguia e queria se destacar. Isso é um problema, essa vanglória, não é? Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a mantermos esses cuidados e atenção contra essas coisas que geram divisão dentro da igreja. Que o Senhor possa nos preservar nessa unidade. Que o Senhor possa nos preservar buscando a glória de Deus. Que o Senhor nos preserve olhando no mesmo lugar, no mesmo alvo. A igreja vai fazer algo, vamos todo mundo junto. A igreja se propõe alguma coisa, vamos fazer. Tem uma necessidade, vamos todo mundo batalhar. Vamos manter essa unidade. Não cada um puxar para um lado, depois arrebenta a corda e é um problema. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida, a nossa igreja, possamos ser um só Espírito, um só corpo, servindo e adorando unicamente ao nosso Deus. Amém? Vamos orar para a gente terminar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse tempo que nós estudamos a Tua Palavra, pelo que nós somos exortados, alertados aqui sobre os perigos da falta de unidade na igreja. O Senhor possa nos ajudar, Senhor, a cada dia buscar, pensar de forma unida, andar de forma unida, esforçando diligentemente para mantermos a igreja cada dia mais unida em um só propósito, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Tire de nós todo espírito de orgulho, de
vanglória, de vaidade, que o nosso alvo, o nosso objetivo seja ser unicamente agradecer o Teu nome. Nos ajude, ó Pai, a ter paciência, a suportar uns aos outros. Nos ajude, ó Pai, a manter esse elo da paz, a manter e cultivar o amor entre os irmãos. Nós te damos graças por essa igreja em Jacaraú. O Senhor continue preservando a nossa unidade. O Senhor continue abençoando cada um de nós, ó Deus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós deixamos essa palavra semeada em cada coração, nas tuas mãos, para o Senhor trabalhar de acordo com a tua vontade e que tudo resulte para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, está terminada. Deus abençoe a todos. Que você possa ir desfrutando a doce paz do Senhor.